Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre nacionalismo ou nacionalismos, né, no início do século XX, sobre a diplomacia de Bismarck, o colapso do equilíbrio europeu e sobre uma cronologia do início do século XX, em especial da Primeira Guerra Mundial. Em 1914, o assassinato de Francisco Ferdinand, herdeiro do trono austríaco, e começa a Primeira Guerra Mundial. A Itália entrou na guerra no lado da Tríplice Entente. Ela que estava na Tríplice Aliança, ela mudou de lado, né? Mas isso foi em 1915, se eu não me engano. Derrota alemã na Batalha de Verdun, em fevereiro, né, de 1916. Em 1917, os bolcheviques tomaram o poder na Rússia e os Estados Unidos declararam guerra à Alemanha, entrando na Primeira Guerra Mundial. Em 1918, acontece a rendição alemã, em 11 de novembro, e depois a fundação da República de Weimar na Alemanha. E também houve a proclamação da República na Áustria, desconfigurando o Império Austro-Húngaro. Em 1919, o Tratado de Versalhes impõe condições humilhantes à Alemanha, e o Tratado de Saint-Germain desmembra o Império Austro-Húngaro. Em 1920, o Tratado de Sèvres desmembra o Império Turco-Otomano. E aí acabou os grandes impérios, né? Acabou a era dos impérios. O sentido atual de nacionalismo provém da Revolução Francesa, que na Constituição de 1791 estabeleceu o princípio de toda a soberania reside essencialmente na nação. Isso vai depois inspirar o romantismo, né? Vai inspirar o idealismo alemão. Na Constituição Francesa de 1793, no contexto de radicalização revolucionária, a nação foi identificada ao povo e este último ao corpo de cidadãos com iguais direitos políticos. O ímpeto radical da Revolução Francesa esfriou nos anos seguintes, mas esse conceito de nação se irradiou pela Europa e ganhou o mundo, passando a designar uma comunidade inscrita em um território soberano e autônomo e governada por representantes do corpo de cidadãos. O nacionalismo, nesta versão histórica, esteve associado à primeira das chamadas revoluções burguesas do Ocidente. Baseado nesse pressuposto, o historiador inglês Eric Hobsbawm considerou o século XIX como a era dos nacionalismos, marcada pela construção do modelo de Estado nacional em conexão com a expansão do capitalismo. Trata-se, porém, de uma interpretação que reserva o conceito de nacionalismo aos países que protagonizaram o processo de industrialização e disputaram entre si territórios coloniais na Ásia e na África. Mas o processo pode ser visto de forma mais ampla. No século XIX surgiram também movimentos de caráter supranacionais, como o pan-eslavismo, que defendia a união dos povos eslavos no mesmo Estado, sem nenhuma relação direta com a expansão capitalista. Do mesmo modo, também surgiram o nacionalismo como proposta claramente separatista, exemplo do nacionalismo sérvio na futura Iugoslávia, ou do nacionalismo basco na Espanha, ambos lutando pela afirmação das respectivas identidades nacionais em estados autônomos. Portanto, o nacionalismo deve ser visto como um conceito plural. No contexto que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, as ideologias nacionalistas apresentaram três versões principais. Primeiro, os nacionalismos das potências capitalistas, sobretudo da Inglaterra, da França e da Alemanha, marcados pela busca da hegemonia política na Europa e pela conquista ou defesa dos impérios coloniais. Segundo, os nacionalismos dos impérios tradicionais, como os dos impérios russo e turco-otomano, voltados para a expansão territorial nas respectivas regiões. E terceiro, os nacionalismos separatistas, como das minorias do Império Austro-Húngaro, cuja radicalização, no caso sérvio, foi o estupim da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial, iniciada em 1914. A partir de 1880, na Europa, diversos grupos organizados em sintonia com a burguesia e os proprietários rurais defendiam ideias fortemente nacionalistas. Esses movimentos ocorriam na Inglaterra, na França, na Alemanha, na Itália, e também nos impérios russo e turco-otomano, bem como em diversos lugares onde não se formaram estados, como entre os sérvios. Recorrendo a discursos ufanistas e emocionais, essas organizações acreditavam que podiam mobilizar a população desenvolvendo um sentimento de superioridade nacional. Assim, reforçando o patriotismo, as ideologias nacionalistas exaltavam as qualidades do Estado-nação e a ideia de superioridade em relação aos demais povos. Ingleses e franceses, por exemplo, ressaltavam uma suposta capacidade civilizadora do mundo. Os alemães, por sua vez, sonhavam com uma grande Alemanha, apoiada no pan-germanismo. A ideologia que defendia a anexação dos povos germânicos espalhados pela Europa Central, como os holandeses, os dinamarqueses de língua alemã, os austríacos, entre muitos outros povos. Os russos acentuavam a importância da unificação dos povos eslavos, a exemplo de sérvios, eslovacos, poloneses, tchecos e vários outros. Era o famoso pan-eslavismo russo, com o objetivo de unir os povos eslavos da Europa Oriental e do Império Austro-Húngaro. Mas havia também o pan-eslavismo sérvio, cuja missão era agrupar os eslavos do sul da Europa, a exemplo dos eslovacos, dos croatas, dos búlgaros, entre outros. Nas últimas décadas do século XIX, em meio a essas rivalidades, a paz foi garantida.
em grande parte pelo sistema diplomático alemão criado pelo chanceler Otto von Bismarck. O objetivo era estabelecer uma ordem internacional favorável ao Império Alemão. Para tanto, Bismarck evitou confrontos com a Inglaterra e com a França. No primeiro caso, ele queria manter a neutralidade inglesa na Europa continental. No segundo, as dificuldades eram maiores, pois os franceses alimentavam um grande ressentimento com a derrota na Guerra Franco-Prussiana de 1870, o que exigia esforço do chanceler alemão para impedir o revanchismo francês. Além disso, a Alemanha formou um bloco de países aliados na Europa Central ao reaproximar-se do Império Austro-Húngaro e ao atrair o apoio da Itália. Bismarck também tentou se aproximar da Rússia, mas fracassou devido ao expansionismo russo nos territórios eslavos sob domínio austríaco. A Áustria era aliada da Alemanha. As relações entre alemães e russos se agravaram quando o chanceler tentou uma aproximação com o Império Otomano, antigo rival da Rússia. Bismarck conduziu a política externa alemã empenhado em construir um sistema em que uma possível revanche francesa fosse improvável. Após a unificação, o momento era de consolidar a nova Alemanha e deter as ambições de quaisquer nações no continente europeu. O sistema de Bismarck ficou mais claro em 1879, quando a Alemanha firmou um pacto com a Áustria contra quaisquer agressões vindas do leste ou do oeste, ao qual a Itália aderiu em 1882. Assim, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e a Itália formaram a Tríplice Aliança. Para não provocar ingleses e franceses, Bismarck renunciou a maiores ambições coloniais na Conferência de Berlim, encerrada em 1885, e ainda atuou em prol do equilíbrio entre russos e turcos nos Balcãs. O sistema de Bismarck entrou em colapso principalmente pela política do imperador alemão Guilherme II, sobretudo após a renúncia do chanceler em 1890, negando a política de Bismarck. Guilherme II lançou a Alemanha em uma política de expansão territorial, o Weltpolitik. Em 1894, França e Rússia firmaram um acordo, conhecido como a Entente, ainda não era Tríplice, era a Entente, uma aliança confirmada 2 anos depois, que colocava a Alemanha entre duas potenciais frentes de batalha. Inglaterra e França também se aproximaram ao superar as rivalidades na corrida colonial. Em 1907, esse entendimento deu origem à Tríplice Entente, acordo que incluía a Rússia, a França e a Inglaterra. Desse modo, a Grande Guerra teve origem na tensa conjuntura política que marcou a Europa desde o final do século XIX. A disputa pela hegemonia política tornou-se questão central entre as potências do continente, agravada pelas ideologias nacionalistas e pelo militarismo. A Europa dividiu-se em 2 blocos rivais, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Com a formação desses blocos, qualquer guerra envolveria um amplo conjunto de nações. Tem aqui uma caricatura francesa de 1915 que Napoleão I, símbolo máximo da força militar francesa, ridiculariza Guilherme II, que era imperador alemão. O Kaiser alemão Guilherme II, da dinastia prussiana do Hohenzollern, assumiu o trono em 1888, aos 29 anos de idade. Historiadores o definiram pela expressão "um homem errado no lugar errado". Muito impetuoso, desejava fazer da Alemanha a maior potência europeia, entrando em choque com o chanceler Otto von Bismarck, que renunciou em 1890. Às vésperas da derrota alemã, ele abdicou em 1918, exilando-se na Holanda. Ele morreu em 1941, aos 82 anos, acompanhando de longe a expansão do nazismo na Europa. É isso aí. Isso é um pouco da história. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, amigos. Até a próxima.